O Prota acabou de chegar na cidade das águas termais e um casal de idosos dizem ter visto uma mulher sem rosto. Daí vira um homem sem rosto e o Prota chega dando um murrão nele, sendo um médium que usa a porrada e aquilo era um espírito travesso e pergunta onde é a pousada Yuragi, uma pensão que foi um hotel com fontes termais, onde tudo incluso sai muito barato e pode entrar nas termas quando quiser. E aquela pousada é assombrada, onde um corpo de um estudante ainda vaga por lá e vai lá dar uns socos nesse fantasma e depois de um mês terá seu primeiro banho, pensando que vai derrotar aquele fantasma com um soco. E nesse momento o fantasma começa a entrar na terma, sendo ele uma mulher que deixa os dois bem envergonhados. E ela está impressionada por ele poder ver ela, e tá com um monte de coisa nele envergonhada. E ele não pode bater em uma garota, e acorda no colo da administradora da pousada, Nakai, que cuida das pessoas da pousada, e chega um bebo chamando ele para beber, sendo ela Nonko. E do nada uma ninja joga uma kunai nele, dizendo para ele não perturbar a pousada. E debaixo da coberta dele aparece Yaya, que gosta de lugares quentinhos. E todos ali são meio estranhos. E quando descobre que o quarto dele é o número 4, dizem que ele vai ficar ali por pouco tempo. E acabou que ele nem perguntou sobre o fantasma. E ao chegar em seu quarto, fica até feliz pelo aquele luxo. E na parede tem uma bunda voadora. E ele começa a puxar ela de lá, mas só está ali para não assustar ele. E ela acaba caindo em cima dele. Depois pede perdão por isso. E se apresenta como Yuna, o espírito preso na pousada. Ficou surpresa por ele poder ver ela. E fica feliz por isso. Porque pessoas normais só conseguem ver ela como uma sombra branca. E fica envergonhado por ele ter visto tudo. E agora, além de ser uma garota, ela não parece ser má e só sabe técnicas de soco, mas Yuna não tem intenção de amaldiçoá-lo e ele não tem razões para bater nela. E agora ela arruma as camas, já que ela só consegue dormir ali. Isso significa que eles irão morar no mesmo quarto, que deixa ele cheio de pensamento errado, mas aceita isso de boa. Mas enquanto estavam deitados, Yuna pergunta por que ele foi até aquela pousada. O Prota diz que desde que nasceu era possuído por espíritos e causa problemas para todos. No final foi possuído por um day trade e perdeu tudo que tinha, por isso virou um médium e sempre era tratado como um fardo, e Yuna está feliz por ele estar ali, porque ele não tem medo dela. O Prota pergunta o que mantém ela nesse mundo, e seu mestre diz que com o tempo, um espírito se torna mal, e seria bom resolver isso antes que acontecesse, porque ele está preocupado com ela, e quando aparece um rato, tudo começa a voar, e ele acaba caindo em cima dela, e acaba sendo tacado para longe. E de longe, um monge vendo isso, o Prota agora tem um emprego, e um lugar para morar, e aquela cidade é um belo lugar, e não quer deixar Yuna se tornar um espírito mau, senão ela irá para o inferno, e percebe um monge indo atrás de Yuna, bem quando estava feliz pela pergunta do Prota. O monge chega para purificar ela, para ir pro céu, e o Prota estava vendo isso, pensando que seria bom ela acender, mas Yuna ainda não quer, pois quer fazer muitas coisas e saber mais sobre o Prota. E nesse momento chega o Prota parando isso, e lasca um socão nele, e vai ajudar a Yuna a resolver o assunto que prende ela a este mundo, que deixa ela muito emocionada. Está feliz por ele ser pobre para ficar ali, e sem querer ele cai de novo em cima dela, e acaba que é jogado para longe, e ele acabou caindo nas fontes termais, e ainda por cima Yuna diz que foi culpa dela, já que ele caiu em cima dela, e acaba sendo espancado. Mas antes não esqueça de deixar seu like para a parte 2 desse anime. O Prota estava dormindo de boa, até acordar voando com a Yuna agarrada nele, e a desculpa dela é que se mexe muito enquanto dorme, e os dois caem na água. Yuna está pedindo desculpas para o Prota, até eles chegarem para comer, e a ninja não esperava que ele fosse um médium, mas quem ficou mais impressionado foi o Prota, já que todos ali podem ser fantasmas. Então Noko começa a se esfregar nele para provar que está viva, e ela já fica bêbada logo de manhã, sendo mais raro ver ela sóbria do que bêba. E a ninja já vai para cima dele e pergunta se Yuna vai ficar tudo bem no quarto com ele. Então Yuna começa a lembrar de tudo que aconteceu entre eles e tudo começa a flutuar, que já deixa a ninja sem paciência, mas o Prota não vai se mudar e também prometeu que vai acendê-la Yuna ao céu, que deixa elas bem pensativas. Nakai aparece dizendo que já vai servir a comida, mas se ele atrasar um dia de pagamento fica sem comida, sendo ela a mais velha da pousada. E debaixo do kotatsu sai a gata, realmente tem orelhas e cauda de gato. E de novo a ninja vai pra cima e o Prota fica curioso para saber o que são elas. E irão reiniciar as apresentações, mas aquele monge volta e dessa vez com reforços, e estão ali para exterminá-los. E a ninja já mostra suas habilidades derrotando vários de uma vez, sendo ela uma ninja eliminadora de demônios. E Nonko já está no meio deles e vai jogar boliche com os careca, sendo ela uma Oni, enquanto a mais bêbada mais forte fica. E a gata tem um gato gigante, sendo possuída por um deus gato, e faz o monge pensar em recuperarem e voltarem depois. Mas Nakai não vai deixar e lança um feitiço que faz todos aqueles monges ganharem algo e desistirem de ser monges, até que o líder deles desistiu e agradece pro Nakai por isso, sendo ela uma divindade que manipula a sorte, mas essa habilidade suga a sorte deles, e se tiverem usado toda a sorte, estarão lascados. E assim, foi a apresentação de cada uma, que deixou o Prota preocupado de ir pro céu antes da Yuna. Prota está dormindo de boa, e acorda com uma parada gigante em sua cara, e nesse momento Yuna acorda, tacando ele de novo na água, igual todas as manhãs, e no meio da casa ele vê um gato, e pega ele para fazer um carinho, mas aquele gato é muito revoltado, e se transforma na gata. E, infelizmente a ninja viu tudo isso, e recebeu uma punição divina, e como Nakai recebeu uma petição para expulsar ele, irão resolver esse
problema usando as regras da pousada, e quem perder terá que aceitar o desejo do vencedor. E o modo de competição será ping-pong, e é uma rodada de duplas, com o Prota dizendo que não é fã de ping-pong, mas logo depois do saque da gata, ele apenas mete um corte e ganha, já que há muito tempo foi possuído por um treinador de ping-pong, e por isso chegou a um nível de torneios nacionais. E agora a Ninja faz vários clones de sombra, e elas fazem um ponto, e logo depois Yuna rebate tudo, dizendo um ponto para eles. E depois disso Yuna ficou pensando em coisas pervertidas para fazer pontos, até faltar um para eles ganharem, e a habilidade dela não funciona mais, porque se acostumou a lembrar de situações pervertidas, e começam a perder vários pontos, mas Yuna não quer deixar ele perder, e no momento que a bola volta para a Ninja, a Yuna rouba e faz ativar o poder, e assim o Prota ganhou esse torneio, mas todos acabaram sendo jogados para fora. Sendo assim, ele ganhou o direito de ficar na pousada, mas quando foi ajudá-la, pega a mesa, escorregou e fez aquela ceninha e quase foi para o céu. Comente aí o que tá achando desse anime. Yuna estava dormindo, tranquilo, abraçado no travesseiro, achando que era o Prota, mas ele não estava mais ali, e sai preocupado atrás dele, e acha que ele foi embora dali, mas hoje era só o início das aulas dele, e nunca pode ter uma vida normal, mas agora ele é capaz de eliminar qualquer espírito com um soco. Mas Yuna foi atrás dele, o parabenizar o problema e que as pessoas normais não enxergam ela. O Prota já fez um amigo, dizendo que eles têm sorte de estarem naquela turma, porque Miyazaki está ali, uma garota bonita, sempre sendo convidada para ser modelo. E atrás dela tem Yuna querendo examinar seu uniforme, e o Prota ainda saiu como errado na história, e Yuna pede perdão por isso, pois só queria vestir o uniforme, porque aquele yukata faz parte do seu corpo, e consegue mudar de roupa ao desejar muito, que faz o Prota achar que ela está sempre sem roupa, e ela acaba ficando nua, e taca tudo pra cima, deixando tudo bagunçado. E agora chegou a hora da chamada, e a vida de adolescente do Prota já foi pra vala, mas ele ainda tem esperança, e se apresenta como um médium, e que as coisas que aconteceram ali foram causadas por um espírito, e pede desculpa pelo tumulto, mas todos ali começam a rir, mas ele já esperava por isso, e que se alguém tiver problemas com espíritos é só chamá-lo, que deixou Miyazaki interessada nele. O Prota já está sendo zoado no seu primeiro dia, mas ele está de boa com isso, já que não pretendia esconder isso. Depois Miyazaki foi falar com ele, e o Prota pede perdão pelo incidente da saia, mas ela apenas diz que só tem ele, e nos mostra ela tomando banho, e alguma coisa apareceu, e viu suas pelúcias flutuando, por isso o Prota decide ajudá-la, e para isso precisa ir até sua casa, mas como ele é safadinho, ela fica meio receosa, mas ainda assim leva ele até lá, e também o primeiro garoto que ela leva, e não consegue parar de pensar no que ele pode fazer, e quando ele percebe as pelúcias, começa a dar uns murros sagrados nelas, e começa levando um soco de Miyazaki, mas se tivesse algum espírito neles, teria conseguido tirá-los dali, que faz Miyazaki repensar se ele é um médium, mas isso significa que o culpado está controlando em outro lugar. Pede para Yuna dar uma olhada nas pelúcias, por isso ela pergunta quem é Yuna, sendo apenas uma amiga do Prota, mas aquele ursinho fez uma cara feia, que fez tudo voar de novo, e ele acabou caindo em cima de Miyazaki, e foi expulso da casa dela, então irão conferir umas coisas, e de longe um cara nada suspeito vendo tudo. Miyazaki está se sentindo um pouco mal por ter expulsado o Prota, e se pergunta se os bichinhos irão se mexer de novo, e isso realmente aconteceu, e começaram a rasgar suas roupas, e nesse momento o Prota chega dando umas porradas, e agora irão atrás do culpado usando um ursinho para saber onde está, sendo tudo um plano do Prota, para seguir a linha espiritual, e fingiram que tinha ido embora, mas ficaram ali de novo, e Yuna tinha que ir até o final dessa linha, e vão até o culpado com o Prota levando Miyazaki no colo, mas o culpado não só brinca com pelúcias, e transforma uma folha em um ogrão, mas com um soco o Prota acaba com ele, e se o culpado não contar tudo vai receber um socão, por isso ele pede perdão e mostra sua verdadeira forma, sendo ela uma garotinha, que começa a chorar pedindo desculpas, sendo o nome Koyuzu, e quando completam 10 anos, precisam viver sozinhos e se transformam em adultos para se misturar na sociedade, mas não é boa em transformações e não tinha onde morar, e ficou em um tempo sozinha, e foi quando viu Miyazaki, e decidiu ficar pesquisando, porque ela tem o que mais falta nela, Sugoi Dekais, já que acredita que os mais importantes são eles, e achou que tinha acabado quando apareceu um médium, por isso quis se aproximar dos Sugoi Dekais dela, a última vez, e pede perdão por isso, que deixa Miyazaki bem mais calma, e ele começa a brincar com eles, e a culpa acabou caindo para o Prota de novo, e Koyuzu vai ficar ao cuidado do povo da pousada. Estão indo para o colégio de novo, e no meio do caminho encontra Miyazaki perguntando o que aconteceu com Koyuzu, e ela está aproveitando os Sugoi Dekais de todos da pousada, e de agradecimento dá uns cookies para o Prota, que deixa um homem muito feliz, já que pode comer doces sendo pobre. E agora Yuna quer ir embora para não causar problemas, mas o Prota está bem de boa com ela, e ainda por cima ele pode comer uns doces. Assistiu até aqui e ainda não é inscrito? Inscreva-se agora, pois aqui tem um recap a cada 2 dias, não vai perder essa, hein? Um espírito comedor de cabelo estava solto e a ninja estava por lá para acabar com aquela missão e vai direto para o próximo trabalho, e existem diversos yokais violentos que ameaçam os humanos, e para lutar contra eles existe um grupo de ninjas médiums que se chamam os Ninjas Shuma. No meio da escola, o Prota encontrou a ninja
já que ela também estava no primeiro ano, e seu amigo já chega dizendo para ele desistir dela, porque quando ela estava no 8º ano, era a aluna perfeita, mas logo se tornou uma existência temida pelos garotos, por causa que desde sempre estudou em escola femininas e não é acostumada com garotos. E do nada a ninja chama ele para conversar no telhado, e mesmo não querendo falar, morrendo de vergonha, pede para ele fazer um trabalho como médium. Esse trabalho é cooperar e eliminar yokais, e por ser perigoso, Yuna não pode ir, que faz o prota pensar que deve ser um inimigo muito forte, e encontra a ninja sendo intimidada por uns garotos, mas ela apenas taca eles no chão, e antes de tudo o prota tem que trocar de roupa, e uma névoa roxa começa a aparecer, com um monstro em volta. Vários casais de jovens estão sendo atacados por esta névoa, por isso proibiram a entrada do parque, sendo isso uma ação de yokai. Por isso pediu a ajuda dele, e a névoa a pensar destrói as roupas desses casais, um yokai que adora roupas, e pediu para ele trocar de roupas apenas para ser iscas, e eles podem acabar sem roupas, mas não podem deixar o yokai assim solta, por isso decidiu ser uma ninja, e não hesita nem se acabar nua. E aquela névoa está só aumentando, mas até agora não apareceu, e de meme o prota diz que é por causa da vontade assassina da ninja que deixa ele meio deprê, por achar que não é feminina, e que aquelas roupas é o resultado por tentar parecer uma garota. E se for isso, a missão falhou, então o prota dá a ideia de andarem de braços dados, para parecer um casal, e mesmo morrendo de vergonha, ela faz isso. E na hora a névoa aparece, e a ninja pula para pegar uma visão, mas a névoa já foi atrás dela, e suas roupas já estão quase sumindo com a do prota. Mas ele já sentiu o ponto da névoa e com um soco expulsa a neblina, e acham o real culpado, sendo ele uma aranha. Rapidamente a ninja acaba com ele, mas acabou sendo jogada de longe, e o prota pegou ela no colo, mas as roupas delas já tinham ido embora. E depois disso, ela o agradece, mas as roupas ficaram arruinadas, e a ninja não vê problema, já que não combina nela, mas o prota diz que ela estava bem bonita. Depois disso, a ninja ficou testando umas roupas novas, morrendo de vergonha. A gata estava dormindo de boa, até o prota chamá-lo para comer, e ela escorrega do telhado, mas seu gatinho segurou ela, já que ele tem um bom hábito de sempre proteger seus hospedeiros, sendo um dos poucos yokais que não oferecem perigo, e está possuindo a gata porque são amigos. E de vez em quando ele sai para brincar, e o fato dele sempre voltar significa que gosta dela, e Nakai vai viajar e está preocupado com eles, mas eles conseguem se virar. E foi assim que se despediram, felizes pela Nakai. Mas o café da manhã da gata era apenas comida de gato. Na janta, Yanko apenas traz besteiras, e no primeiro dia todos queriam Nakai de volta, e na outra manhã Yuna preparou um ótimo café da manhã, mas era só de aparência. Na vez de ninja, ela faz uma comida ameaçadora que faz todos irem para o céu só pelo cheiro. Na janta, uma truta assada, a única comida decente ali, que todos gostaram pelo feito pelo nosso prota, que foi possuído por um mestre culinário e aprendeu tudo, e Nakai começa vendo todas animadas com o prota, e depois que a gata comeu se interessou pelo prota. No dia seguinte, a gata não deixava ele de lado, mas ficava sem falar nada, e por alguma razão ficou indo atrás dele. Até quando ele banhava, queria até esfregar as costas dele, mas sem querer ele liga a água e deixa ela toda molhada, e depois recebe um arranhão e um pedido de desculpas. Mas ela só fez aquilo porque não gosta de água quente, e sempre vê a temperatura antes de entrar, mas ela ainda não fala porque está atrás dele. Mas Yuna percebeu que está assim desde o dia do peixe, e por isso o prota foi fazer uns peixinhos a ela, sendo tudo isso apenas um jeitinho da gata, e foi levar ela para o telhado, e aqueles peixes era apenas para seu amigo gato, que também adorou o peixe, e o prota também. E depois a gata agradece ele, ficando super animada, e ele junto com seus gatos, e de vez em quando ela ficava seguindo ele. Miyazaki está curiosa para saber como é a Yuna, que deixa ela bem feliz, e por isso Miyazaki quer tirar uma foto, já que pode ver ela assim, mas ela não gosta de fotos, então pede para falar com ela, e quer agradecer também, que deixa ela bem animada, mas é muitos anos para conseguir fazer isso. Então ele dá a ideia de se comunicarem por escrita, que deixa as duas bem animadas. As duas ficaram conversando em toda a aula, e a Miyazaki descobre que eles dormem no mesmo quarto, que deixa ela cheia de pensamentos e cheia de ciúmes, e decide perguntar se ela namora o prota, que deixa ela muito envergonhada, mas nega, e os pensamentos errados começam a aparecer de novo, e como não estava prestando atenção na aula, vai ficar depois da aula. Ela finalmente acabou tudo, e Yuna ainda está com ela, já que ficou bem animada por ter uma pessoa que conversa assim com ela, e por isso Miyazaki quer agradecer a ela de algum modo, que é mostrar o uniforme escolar a ela, e que deixa ela tocar à vontade, que deixa ela com um sentimento muito estranho, por não saber o que está acontecendo. Mas agora Yuna conseguiu analisar tudo, mas é uma pena que ela não conseguia ver, por isso Yuna usa seu poder para ela conseguir tocar, que faz Miyazaki perceber que ela é linda, mas o prota estava atrás dela, e encontra as duas em uma posição daquelas, e agora Yuna consegue usar o uniforme escolar
que deixa ela bem animada, e Miyazaki curiosa o porquê dela não tirar fotos. O motivo é que as fotos ficam distorcidas e acabam ficando assustadoras. Mas Miyazaki fala tão bem de fotos que não vai ficar com medo dela. E assim conseguem tirar uma foto junto com ela, mas sai uma foto bem sombria. Mas como as edições conseguem deixar de boa e deixa ela muito feliz por isso. Acabaram de voltar da escola e o Prota percebe que Nanko está sempre na pousada. E chega uma mulher chamando ela de sensei, sendo ela Rui, a editora encarregada da Nanko, sendo ela uma mangaka, e leva eles para seu santuário. Um quarto cheio de bebidas e a assistente dela, que está internada e tem um prazo de até amanhã, e ainda possuem várias páginas em branco, e pede ajuda para os dois e pela primeira vez vê Nanko sóbria, já que quando está sob pressão trabalha com tudo. E o Prota desenha muito bem, já que também foi possuído por um mangaka, e Nanko começa a surtar por ele estar fazendo um homem tão perfeito, e está citando uma apresentação de adolescentes perfeitos, mas ela sempre faz isso quando lembra da realidade, mas ela acabou travando em uma cena tarada, e vai aproveitar o Prota ali para ter ideias, e coloca um cosplay, e diz para o Prota ir atacá-la. Mas nas fotos ele parece meio sem vontade, mas depois dele lembrar que isso é pelo trabalho dela, fica motivado e faz várias ceninhas daquele tipo. E ainda decidem fazer um outro cenário e param só depois de muito tempo, e ainda Nanko está trabalhando e Rui já foi de base. E por isso o Prota pergunta se ela ama esse trabalho, mas Nanko não tem certeza, e que há muito tempo já foi caçadora de yokais, mas acabou sendo descuidada e sofreu um grande ferimento e se questionou o que podia fazer e decidiu fazer tudo o que queria, mas que no fim talvez estivesse apenas fugindo. Mas o Prota sabe que não é assim e que ela tem suas próprias vontades. E depois de uma grande noite, tudo acabou. E a primeira coisa que Nanko faz é beber uma breja e quer celebrar junto com o Prota, e nesse momento as garotas aparecem. Está tudo normal e o Prota só ia voltar para a pousada de noite. E nesse momento que Nakai se transforma em uma garotinha do colegial, e por seu azar o Prota esqueceu algo que estava voltando e usa sua sorte em si mesma, fazendo um javali levar eles para longe, mas em troca da sorte ela acabou tendo um cachorro atrás dela. E nem ela sabe as consequências do azar, mas ninguém da pousada pode saber disso, que a partir de agora vai frequentar o ensino fundamental, e ela aproveita para entrar nas conversas infantis, e se diverte muito fazendo isso, e o diretor da escola conhece ela, sendo ele um molequinho travesso do passado, sendo isso muitas décadas. Não há muitas pessoas que sabem que ela é uma divindade, e o diretor apenas diz para ela se divertir, já que era o sonho dela. Mas enquanto dava uma fugidinha na escola para comer, uns caras foram dar em cima delas, e tenta forçá-las a isso, e derruba o waffle da Nakai, e ela decide usar sua sorte para não cair no chão. Mas os caras ainda querem sair com elas, mas sua aura deixou o cara até com medo. Mas ele ainda não desistiu e usa sua habilidade para trazer azar a eles, mas o azar que ela trouxe foi o Prota para acabar com eles. Mas também foi um azar para ela, e depois as amigas dela acham que o Prota é bem legal, e Nakai é aliviada por não ter percebido ela. E agora chegou a hora dela voltar ao normal. O Prota foi até um clube com Yuna, já que uns dias atrás ele decidiu fazer várias coisas com ela para descobrir o que prende ela nesse mundo. E ela queria ir em um clube de início, sendo um sucesso entre os jovens. E isso, um tipo de encontro. E dessa vez ela está em umas roupas diferentes, também bem bonita. E ela sempre quis ter um belo encontro, por isso ele vai dar tudo de si, mas ele possui um bilhete de casal. E o problema é que a recepcionista não consegue ver ela, e acha que o Prota é louco, mas ele consegue entrar de boa. E antes de tudo, vão atrás de roupas de banho, com Yuna achando todos os biquíni bonitos, mas vai deixar para o Prota escolher. Mas ele pega qualquer um, e acaba sendo um com pouco pano. E quando ela veste isso, e fica daquele jeitinho eti, mas ela não consegue ficar com isso durante muito tempo, e depois ela escolhe um biquíni perfeito que deixa ela muito envergonhada, mas o Prota não sabe o que fazer em um encontro. Então Yuna explica tudo o que os casais fazem e vão direto em umas bebidas de casais. Mas é um produto apenas para casais e todos acham ele solitário e decidem ir para o bolo para casais, mas não podem vender aquilo e nem irem para a cabine de fotos, porque todos acham que ele está sozinho, mas nos toboáguas eles conseguem ir, e o biquíni dela acaba soltando e acabou ficando parada no meio do toboágua, e bem nesse momento o Prota desceu, deixar ela cheia de vergonha, e ele acorda em um quarto de descanso, e já está muito tarde, e o Prota não descobriu o motivo dela continuar naquele mundo, e antes de fecharem ela quer ir mais um lugar, que é entrar em um banho juntos, que deixa ele muito inquieto, e Yuna ficou feliz por esse dia, e que ele fez isso apenas para ela ascender ao céu, e que está feliz pelo que ele fez, mas para ele não se forçar, e quer ir ali com o Prota de sempre, mas fez o Prota sentir solidão de se imaginar sem a Yuna. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você quiser parte 2 logo, recomendo que seja membro do canal. Lá eu posto parte dos animes 2 e 4 dias antes de postar aqui, isso tudo por R$ 4,99. Muito obrigado também você que assistiu até aqui, ajuda demais. Deixa o like, se inscreva-se e é nóis.